internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar do primeiro filme que a gente viu na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Esse ano, 2020, foi um ano realmente muito curioso. Bom, a gente sabe da pandemia, né? De todos os problemas que os cinemas e os teatros tiveram. E nesse primeiro filme nós vamos falar então do filme Lua Vermelha. Ele é um filme da Espanha, um filme do diretor Luis Patiño. O diretor ele já tem um costume de ter feito bastante curta-metragem, com grande sucesso e tudo mais. Ele traz uma linguagem meio diferente para esse longa-metragem, né? É uma história bastante diferente, totalmente diferente. É um filme muito difícil de você assistir em TV aberta. Aliás, como a maioria dos filmes que nós vimos nessa mostra, né, teve bastante filme inovador, bastante filme diferente, bastante filme contemplativo, e esse é um filme contemplativo. Esse é um filme que você vê bastante imagens paradas, né, cenas quase sem movimento, principalmente por conta do enredo. Porque o enredo, ele diz o seguinte, que aconteceu em um determinado momento, numa ilhazinha, uma certa maldição. Na hora que chegou um veleiro lá, né, um velejante e tal, aconteceu uma maldição. Essa maldição paralisou todo mundo, todos os habitantes. Foi paralisando as pessoas. E eles foram paralisando. De repente, as pessoas ficaram paradas, só que elas ficaram paradas do jeito que elas estavam. Cara, aí é que é o mais legal desse filme. Esse filme é doido. Esse filme é muito louco. Esse filme é muito louco. Porque, tipo, tá todo mundo parado, cara. Tá todo mundo parado. Só os bichos estão andando lá. Então você vê as gaivotas voando, você vê os cavalos andando e tal, e as pessoas estão lá paradas. Eles ficam parados, bicho, olhando pro nada e viajando e falando um monte de coisa. Você escuta os pensamentos deles. Isso é muito doido. É isso mesmo, cara. Fica todo mundo parado no cara. É muito louco. É muito louco. Eles começam a pensar, a lembrar de quando o cara chegou, tal, pá, fica batendo papo aqui, tipo, pensando eles. Cara, tem uma... Então é uma viagem muito louca. Só tem 3 pessoas que andam nesse filme, que se movimentam, e elas são parte fundamental do filme. Só que, claro, você não pode nem chamar isso de protagonismo, porque o protagonista nessa história é a própria peste que está segurando a onda ali, né? É a própria maldição que está acontecendo ali, que é um inimigo invisível, que você não sabe nem como é que cuida disso aí, né? Mas é isso, né? E aí o que acontece? Ele não usa grandes atores, atores famosos, para esse longa, né? Mas ele tem uma imagem legal, né? O que ele pegou? Ele pegou uma área interessante, pegou uma hidrelétrica, né? Então pegou algumas imagens de hidrelétrica, inclusive algumas cenas dentro das estruturas de hidrelétrica, para fazer as grandes imagens, as grandes tomadas, vamos dizer assim. Você tem as tomadas pessoais, onde você mostra só as pessoas paradas. Às vezes aconteceu de ter 2 pessoas, uma parada do lado da outra. A noção de tempo é totalmente distorcida nesse filme. Você não sabe se passaram anos, se passaram séculos, se passaram décadas, se passaram horas, não sei, porque eles estão daquele jeito o tempo todo. Enfim, você tem informação, pouquíssima informação nesse filme, né? Mas você tem algumas coisas que você pode entender e tal, né? E aí você entende, por exemplo, você vê lá o cara que chegou, ele conversando, e como que essas coisas vão se resolvendo, né? Ele demora bastante para resolver algumas coisas, e você às vezes fica meio perdidão lá, mas é um filme bastante contemplativo, porque as imagens são boas. Em um determinado momento, a lua fica vermelha. Luas vermelhas, né, a gente vê normalmente, né, na hora que tem o nascimento da lua, né, em determinados momentos você tem que, né, aquele contraste com a atmosfera da Terra deixa a lua avermelhada. Só que nesse filme aí tem um negócio com a lua vermelha. E na hora que a lua vermelha acontece, né, o filme dá uma mudada. Ele muda a escala de cores, fica toda avermelhada. Então, no começo do filme ele tem uma escala de cor tranquila, né, e da segunda metade para frente totalmente vermelho, fica totalmente avermelhado, fica um negócio bastante tenso. Mas é interessante, você faz algumas relações com as histórias, com as lendas urbanas, né, local, e é curioso, porque é um vilarejo dentro de uma ilha que acontece essa parada toda. Veja, é um tipo de história que é mais pra gente conhecer o diretor, entende? É uma história pra gente conhecer o diretor, né? É um jeito dele falar algumas coisas, o jeito dele dizer isso, dele mostrar o que ele quer dizer. Esse filme tem 1h20 mais ou menos, mas é isso aí. Você, em determinados momentos, como o filme tem cenas de longe, mostrando algumas pessoas paradas, né, fica às vezes parecendo que você está em
em um esquema de slide, sabe? Porque fica muito tempo com a imagem parada, naquele determinado ponto, sem nada acontecendo, nada, você só fica ouvindo. Se você estiver vendo as cenas com uma outra música rolando, tipo você colocar o filme com uma vibe, né, uma danceteria, qualquer coisa, fica legal, porque as imagens são boas, né? A gente pode dizer que as imagens são boas sim. Então esse filme também tem umas cenas dentro das hidrelétricas, que quando eles fazem as externas, assim, mostram as comportas abrindo, ali, né, dá um ar, né, de que, opa, né, estamos de volta, né, estamos vivos, né, porque, poxa, tem uma hora que você não sabe direito se a galera tá viva, se não tá, e aí quando você vê a água se movimentando com aquela força das hidrelétricas, você consegue entender, né, que existe vida ali. Então você tem esse contraste, né, do parado com o movimento. E o quão pequeno nós somos, também dá para você parar para analisar desse jeito também. Esse filme é bastante interessante de se conhecer, é interessante sim, entende? Mas é isso aí, vale a pena que você tenha a sua opinião. Se você já viu, dê o seu comentário aqui embaixo. A trilha sonora é fraca, né? Não tem muita coisa ali, na verdade ela não consegue agregar muito, porque quase não tem, né? Porque eles estão todos parados, cara. Você só escuta as vozes das pessoas conversando não, né? Pensando, né? É um filme bastante curioso. Nesse filme, claro, a gente assistiu para conhecer o diretor, Luiz Pattinho. A gente agora está esperando novos filmes dele. Talvez a gente até assista alguns curtas para conhecer um pouco mais dele, né? Mas é isso aí. É isso aí. Esse filme então esteve na 44ª Mostra de São Paulo. Mais um filme que foi mostrado digitalmente. Esse ano 2020, a mostra foi 100% digital. Teve poucos cinemas, na verdade drive-ins, que tiveram o filme físico, né? Somente em céu aberto que você podia ver filmes físicos nessa mostra. Agora a gente vai fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz, relacionando o filme que a gente viu na crítica anterior com o filme dessa crítica atual. E o filme que a gente viu na crítica anterior foi O Farol. O Farol, que tinha então o Robert Pattinson e o William Dafoe, né? Que também foi um filme muito bom da Mostra Internacional de São Paulo no ano passado, então a 43ª, né? E que também, fez um sucesso absurdo no início desse ano, quando estreou aqui na Sala de São Paulo. Mas vamos tentar relacionar ele com esse filme aí, Lua Vermelha. Cara, esse filme aí, Lua Vermelha, o enredo ele é complicado, porque não tem como relacionar ele com o outro, porque o outro no Farol a gente falou de um filme que falava sobre confinamento, problemas sérios mentais que acontecia do confinamento das pessoas dentro de uma ilha. Nesse filme nós temos uma ilha também, né? Uma ilha pequena, mas não era só 2 pessoas, tinham várias pessoas, mas elas não estavam loucas porque estavam confinadas. Então o roteiro não tem como fazer. Mas, cara, impressionantemente tem uma cena de no máximo 5 segundos, cara, acho que não tem mais que isso não. A cena é pequenininha, mas tem um farol. É sério, bicho. Tem um farol lá, uma luzinha de farol, longe. Tem uma hora que tá tudo em silêncio e tal, e tem uma luzinha, tem até um nevoeiro rolando, mas você vê lá uma luzinha de farol fazendo... Cara, um farol de uma ilha, tem lá, justamente farol marítimo. Pronto, tá aí, então conseguimos fazer mais uma vez uma relação com um filme que absolutamente não tem nada a ver um com o outro, né? Nós estamos falando de um filme, né, um filme preto e branco, super, né, diferenciado, autoral, que é o Farol, e um outro filme também autoral, também, né, bastante peculiar, né, com ares mais contemplativos, né, do Luiz Pattinho, e que a gente apenas conheceu então essa história. Então um é o Lua Vermelha, que é o atual, e o Farol. Então a relação que tem dos dois é justamente um farol marítimo. Quais filmes você conhece que tem farol marítimo? São poucos, cara, são poucos. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like. Se vocês não gostaram, deem um dislike. Lembre-se que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. Mesmo nesse, que é meio parado, meio calado, tal, mas ainda assim você aprende. A gente se vê então na sala dos cinemas. Até mais!